sistemas, né? Porque quando a gente fala em decisão, necessariamente a gente está falando sobre tomar uma decisão acerca de um determinado sistema, né? Então, eu preciso, antes de mais nada, compreender as organizações como um sistema. Ah, tem que comprar uma máquina nova, tem que contratar um funcionário novo. Ah, tá bom, esse funcionário vai trabalhar aonde? Esse funcionário vai desempenhar quais funções, né? E dependendo da função que ele vai exercer, pode ser irrelevante o tempo de curso de inglês que ele fez, né? É um dado, é um dado, é um dado. Mas esse dado não vai agregar nada ao processo decisório, né? Se eu preciso de um cara para descarregar um caminhão de tijolo, a quantidade de anos que ele estudou inglês é um dado completamente irrelevante, embora seja um dado, né? Então, eu preciso entender essa natureza sistêmica das organizações. Que, aliás, muitas decisões são ruins justamente por causa disso. Às vezes, as pessoas aplicam até uma ferramenta sofisticada de análise de dados, né? Uma ferramenta até interessante, faz uma regressão, não sei o quê, lá. Só que pela falta da visão sistêmica, ela acaba mastigando um monte de dados que, na verdade, não agregam nada àquela decisão. Pois é, né? O exemplo lá do Kaggle, não sei se você viu, né? O cara colocou lá um. Foi o log do CEP, né? Log Uhum. do CEP mais um. CEP dividido por não sei o que lá. Tipo, ele fez uma Pois conta é, louca com CEP, que é pois uma é. variável que não pode É uma fazer conta, variável, né? é um dado, mas será que Pois é. alguma coisa dentro daquele sistema? Será que ele vai contribuir com a minha tomada de decisão? Então, é isso que a gente tem que exercitar, né? Não é só... muita gente acha que a gente é meio maluco, né? E sabe mexer num monte de fórmula maluca, de matemática, mas não é nada disso. Eu costumo brincar com meus alunos de pesquisa operacional, né? Eu costumo dizer que a parte matemática é a parte mais fácil da história. Porque uma vez que você domina a fórmula, domina o algoritmo, né, domina a ferramenta, se torna uma coisa mecânica, como resolver uma equação do segundo grau, né? Certamente. Aprendeu lá a calcular a correlação de Pearson, acabou, né? Não tem mistério nenhum. Te dá o dado, você calcula, né? Agora, será que para resolver este problema, a correlação de Pearson é a melhor ferramenta? É aí que a gente começa a separar os homens dos meninos. E a gente só consegue isso exercitando a nossa visão sistêmica, que é a parte mais difícil da história, né? Verdade. Então, hoje eu Entender o vou... contexto também é fundamental, né? Sim, claro. Então, seguindo a nossa sequência, eu falei um pouco sobre teoria geral de sistemas e o processo decisório, e hoje eu vou falar um pouco sobre os métodos, uma introdução, né, sobre métodos multicritério de apoio à decisão. Na sequência, por que eu vou falar um pouco disso hoje? Na sequência, vocês verão o método SAPEVO-M, que o Tiago já conhece, e depois verão o método TOR, né? Talvez o método SAPEVO, se o professor Frederico tiver disponibilidade, ele pode falar, se ele não puder, eu falo, e depois o professor Fabrício Maione, lá do Cefet, vai falar um pouco sobre o método TOR, que nós temos trabalhado lá no IME. Maravilha. E aí, se eu não fizesse esse preâmbulo sobre o que são os métodos multicritério, daria para entender as outras duas aulas, mas eu acho que vai ficar mais fácil seguindo essa sequência lógica. Show. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. É uma aula bem basilar, bem introdutória, só para situar o participante aí no que a gente está falando, né? E eu acho uma pena que eu acompanho muito as postagens do Tiago, né, lá nas comunidades, né, de Big Data, análise de dados, né, toda essa história,
E eu vejo que esses métodos eles são pouco explorados, esses métodos multicritérios. Infelizmente. E resolve muitos problemas, né? Como você mesmo provou empiricamente aqui com os trabalhos dos seus alunos, né? Na nossa live anterior. Sim, exatamente. Resolve muitos problemas práticos do dia a dia, problemas complexos, de difícil solução, né? E aí, e assim, eu acho que o grande lance, né? A grande contribuição é que eles contribuem para a estruturação de problemas, assim, de decisões que eram totalmente subjetivas. Então, assim, não é que sempre falo nas minhas aulas, né? Não é que os métodos eles acabam com a subjetividade, não é isso. Os métodos eles auxiliam na estruturação dessa subjetividade, né? A nossa cabeça é confusa mesmo, né? A mente humana e tal, então você fica confuso na hora de decidir. Poxa, esse carro é tão bonito, mas em compensação também ele é mais caro. E aí, o que é melhor? Ficar com ele bonito ou ficar com ele, né, para perder dinheiro ou ter mais conforto? E aí, na medida que eu coloco isso no papel, né, e utilizo um método, um ou outro método mais adequado, eu estou estruturando esse pensamento que antes estava completamente difuso na minha cabeça, né? Então, ele contribui para essa estruturação do processo decisório, né? E eu vejo que esses métodos assim são relativamente pouco explorados até na graduação, né? Sim. Graduação de engenharia, eles não são muito explorados. E é o que eu falei, eu não me apaixono por método nenhum. Eu tenho a mente aberta a usar qualquer método que vai resolver o meu problema, né? Sim. Tem professor que se apaixona, né? Ah, só gosto de programação matemática. Ah, só gosto de estatística. Ah, só gosto de simulação. Eu não, eu gosto de qualquer método numérico que vai resolver o meu problema, né? Então, eu trabalho com simulação de Monte Carlo, eu trabalho com programação linear, programação inteira, trabalho com lógica fuzzy, trabalho com o que for necessário para resolver aquele problema, né? E trabalho com multicritério também. Então, tenho a mente bem aberta para qualquer tipo de método, né? Mas esses especificamente eu sinto que são relativamente mal explorados nos cursos. E aí, quando eu dou alguma disciplina de tópicos especiais ou iniciação científica, eu sempre procuro colocar um métodozinho desse para a pessoa, né, para o aluno, pelo menos, já ter escutado falar. Tá? Então, deixa eu ver se eu entendo aqui com essa mesa para a gente começar a bater um papo aqui. Espera aí. Beleza. Vamos ver se a minha coordenação motora vai... Se não, Antes preparei aqui nos bastidores ele estava fazendo aqui a integral aqui das matrizes determinantes. Eu falei, caramba, vai Vamos assustar o ver pessoal aí, pô. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, eu tenho uma apresentação mais ou menos já alinhavada. Então vamos supor, né, um problema que eu sempre utilizo como referência é a escolha do carro, né? E tem praticamente todos os livros aí de tomada de decisão, e é um exemplo prático e que todo mundo se identifica, porque todo mundo passa por esse problema, né? Então, vamos supor, deixa eu ver aqui se vai escrever aqui, peraí. Ih, rapaz, inverteu aqui o negócio, peraí. Pô, tava tudo certinho, cara. Voltou agora? Peraí. Calma aí. Pô, nem mexi, hein? Tranquilo, tenta ajustar aí. Sempre a parte do fio fica da esquerda para a direita. Agora acho que tá saindo. Agora acho que foi. Peraí, deixa eu apagar aqui. Faz um novo whiteboard. Ah, beleza. Vamos ver se agora vai. Ainda tô me familiarizando aqui com esse... Ih, peraí.
Vamos ver se agora vai. Tá, então, deixa eu ver aqui. Então, eu tenho um problema. Ih, não. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Tranquilo, tranquilo. É só falar que a gente entende. Calma, peraí. Não vou passar para a minha apresentação, que aí... Tá. Deixa eu ver aqui. Tchan. Pô, não estou mexendo em nada, mas meu lápis está maluco aqui na tela. Ó, tá vendo? A caneta tá mexendo, né? Aí ela vai andando. Não estou mexendo em nada, né? Tu não tá mexendo na caneta, não? Não. Mas ela tá em cima da mesa. Ela dá mau contato. Aí, ó. Bota ela longe da mesa. Bem, acho que eu vou sem mesa mesmo. Deu alguns engrossos. Espera aí, deixa eu fechar e abrir de novo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Eu fiz o teste contigo, funcionou numa boa, Pois né? Funciona legal. Quando eu uso aqui o mouse, ó. Quando eu uso aqui o mouse, eu consigo controlar numa boa. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu tô... Agora acho que tá indo, hein? Mas aqui eu tô no mouse. Ah, tá. Deixa eu ver aqui na caneta aqui, a canetinha. O lance é que você não pode tirar ela Não pode tirar do coisa. Você tem que ir contínuo. Tá. Então tá bom, ó. Aí, Eu acho que agora vai, ó. Então eu tenho lá, eu vou escolher um carro, né? Beleza. Um carro para comprar. Então, quando você vai comprar um carro, se a gente for parar para pensar, você não começa pensando nos modelos de carro, né? Você vai comprar um carro, você começa a pensar tem a Ferrari, o BMW, né? Você não começa elencando possíveis modelos de carro, né? Você começa pensando no teu problema que você tem para resolver, né? Ó, bem, eu tenho uma família grande, tenho 2 cachorros, né? Filho, tal, sogra. Então, preciso de um carro grande, né? Então, quer dizer, na verdade, quando você tem um problema decisório, que você precisa escolher alguma coisa, assim, a ordem mais natural é que você comece a pensar nos critérios necessários para resolver aquele seu problema, né? Então, se eu vou comprar um carro, então, peraí. Então, primeiro eu tenho o custo do carro, né? Custo. Então eu vou botar aqui. Então, esse carro ele tem que custar até, sei lá, 90 mil. Então, esse é um primeiro critério, né? Se custar mais de 90 mil, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Então, sei lá, eu tenho família grande, esse carro ele tem que ter uma mala, vamos supor aqui, uma mala maior ou igual a 500 litros. Então, tá bom, para eu levar as minhas bagagens, né? Sim. Esse carro, sei lá, itens de segurança. Tá aqui, segurança. Então, para mim, segurança é importante. Ele tem que ter, no mínimo, sei lá, 10 itens de segurança. 10 itens de segurança.
E, sei lá, vamos pensar, tempo de garantia, né? Vou botar aqui garantia. Garantia. Então, tem que ser uma garantia superior, né? Maior ou igual a 3 anos. Então, tá bom. Então, eu pensei, veja bem, aqui 90 mil. Então, eu pensei nos critérios que vão resolver o meu problema. Né? Se for o problema do Tiago, pode ser outro. Ele pode comprar um Veloster, que não tem mala, não tem nada, né? Garotão, só ele e a namorada, o Veloster resolve o problema dele. Mas, para mim, o Veloster não resolve o meu problema. Eu tenho família grande, tenho um monte de tralha. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que separar bem, né? Normalmente, em pesquisa operacional, quando a gente dá lá o método Simplex, né? Lá em programação matemática, nós falamos no paradigma da otimalidade. Então, existe um ponto que é a solução ótima, vamos dizer assim. Né? Certo. E só naquele ponto que a decisão é ótima. Se você sair daquele ponto, qualquer outro ponto, ela deixa de ser ótima. E aqui não há de se falar em paradigma da otimalidade, né? Porque o ótimo para mim provavelmente não será o ótimo do Tiago, provavelmente não será o ótimo do Fabrício, provavelmente não será o ótimo do Alisson, né? Então, cada um tem a sua percepção. Certo. Então, aqui nós falamos em paradigma da aprendizagem. À medida que você vai aprendendo com um problema, você vai identificando quais critérios são importantes, né? O que deve ser levado em consideração. Pensei bem, o critério mala aqui, na verdade, não é 500 litros, não. Na verdade, 300 litros já resolve. Ou então, não, 500 litros já está pequena, tem que ser 700. Então, você vai aprendendo com o problema na medida que você vai aprendendo mais o problema. Né? Então, aqui, na verdade, nós temos aqui, por isso que eles são chamados de multicritério, né? Você tem vários critérios aqui, né? Deixa eu ver aqui, critérios. Então, esses são os critérios que, para você, são importantes na aquisição desse veículo, né? São os critérios. E multicritério porque tem mais de um critério, né? No nosso caso aí são 4. E aí, às vezes, o aluno pergunta assim, professor, o problema pode ter um critério só? Pode ser monocritério? Assim, na verdade, pode. Né? Eu posso ter só o critério custo. Tá? Para mim, quanto mais barato o carro, melhor. Só que se eu tiver um critério só, na verdade, você não tem um problema, né? Porque é um problema de medição simples. Se o teu critério é o custo, e quanto mais barato, melhor, você vai medir quanto custa cada carro, né? Você vai ver o preço de cada um, e aquele que for mais barato é o carro que você vai comprar. Então, não existe um conflito interno, né? Na hora da decisão, né? Você já tem na sua cabeça, o mais barato é o que eu vou comprar. Acabou, não tem problema nenhum. Você vai medir o preço, vai aferir o preço de todos os carros e vai comprar o mais barato. Então, só tem lógica mesmo a gente falar, né, com 2 ou mais critérios que conflitam entre si. Aí você tem um problema de decisão, né? Então, normalmente, se eu quero um carro muito seguro, provavelmente ele vai ser mais caro. É uma consequência natural. Então, de alguma coisa eu vou ter que abrir mão, ou do custo ou da segurança. Não dá para ter o máximo dos dois. Né? Bem, aí baseado nesses critérios, né, que nós levantamos, aí sim você vai começar a pensar nas alternativas. Porque se eu preciso de uma mala maior do que 500 litros, automaticamente, por exemplo, o Veloster já está fora. Né? Então, assim, quando a gente começa a estruturar um problema, o processo de estruturação, aí é outro papo, né?
Aí teria que ter uma aula só de PSM, que é Problem Structure Methods. Isso já é outro assunto. Mas então a gente estrutura o problema, eu começo pensando na minha necessidade, né? O que eu preciso. No meu caso, eu preciso de custo, mala, segurança e garantia do carro. Fixei lá os critérios, e aí eu começo a pensar em quais são as alternativas que atenderão a esses critérios mais ou menos pré-estabelecidos, né? Então, e aí, à medida que eu vou acrescentando o critério, o problema vai ficando mais restritivo, você vai tendo menos alternativas, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tinha aqui, sei lá, 250 carros no mercado, né? Quando eu falei que o custo tem que ser até 90 mil, esse 250 já cai para, sei lá, 100 carros. Porque tem que ser, né? Aqui, ó. 100 que tem que custar até 90 mil ou menos, né? Aí, além de custar até 90 mil, a mala tem que ser maior do que 500 litros. Então, aí, automaticamente, você já cai lá de 100 carros para 32 carros. O problema ficou mais restritivo, né? Além de custar até 90 mil, a mala tem que ser maior que 500 litros. E aí tem que ter mais de 10 itens de segurança. Aí o problema fica mais restritivo. Então, sei lá, vamos botar aqui 9 carros. 9 carros que atendem a todos os critérios, né? Custa até 90 mil, a mala é maior que 500 litros e tem mais de 10 itens de segurança. E, por último, maior ou igual a 3 anos de garantia, vamos supor aqui que eu tenho 3 carros. Então, é claro que, quanto mais critérios eu acrescentar, naturalmente eu vou ter, né, menos alternativas que atendem a esses critérios, né? Então, pode chegar uma hora que eu não tenho ninguém que atende a tudo. E aí eu tenho que relaxar o problema, né? Tem que ter um processo de relaxação. Eu tenho que relaxar algum critério para permitir que haja alguma solução, né? A gente faz isso lá em programação matemática também, né? Tem lá a história lá da relaxação lagrangiana, né? Para poder achar alguma solução no espaço de soluções. Então, isso é uma coisa que é comum no nosso meio. Então, é igual a menininha, né? A menininha, ela quer encontrar um crush, né? Poxa, eu tô Esse tão exemplo é muito bom. sozinha. Eu tô tão sozinha. Poxa, eu preciso encontrar um crush, né? Ele tem que ser bonito, sarado, rico, inteligente, divertido, né? Tem que ter feito mestrado, doutorado, com carrão. Caramba, são tantas restrições, né? Que provavelmente ela não vai encontrar o crush dos sonhos dela, né? E aí você começa a relaxar o problema, né? Fala assim, não, tá, então tudo bem, não precisa ser tão inteligente, né? Tá, falou direitinho, né, tal, já tá bom. E aí ela não acha, né? Fala assim, tá bom, então também não precisa ser tão rico, né? Ali um dinheirinho, né? Ganha ali 2 salários mínimos, já me ajuda, né? Aí não encontra. Também não precisa ser tão bonito, não, né? Pode ser gordinho, papapá, né? Então, ela tem que ir relaxando o problema até encontrar uma solução, né? E é isso que a gente faz o tempo todo, né? Quando a gente vai decidir. Quando você não encontra né, uma alternativa que atenda, você vai relaxando o problema até chegar na possível solução. No final, tem dente, tá valendo, né? Exatamente. Se tiver 2 dentinhos, né, já está bonitinho, né? Bem, então, deixa eu ver aqui. Então, temos aqui
nossos 3 carros, né, no final. Então, vamos supor que aqui eu tenho aqui vou dar o exemplo de sempre, né? Então, eu tenho aqui a Duster, né? Vamos supor, a Duster, a EcoSport e o TR4. Vamos supor. Então, eu tenho essas 3 alternativas, isso aqui é o que nós chamamos de alternativas. Alternativa. Então, eu tenho múltiplos critérios e aí as alternativas que vão atender esses critérios. Bem, aí baseado nisso, eu vou montar uma matriz, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever ela aqui embaixo. Peraí. Eu vou montar uma matriz. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui. Então, vou montar uma matriz aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Não sei se vai ficar legal, deixa eu ver. Não está ficando legal, não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui em cima. Então, vou montar uma matriz aqui, deixa eu ver se vai ficar legal. Beleza. Então, vou montar aqui, ó, Duster, EcoSport e TR4. E aqui em cima eu vou colocar os critérios, ó. Pessoal, não reparem a letra não, que é a primeira vez que eu estou usando Tranquilo. essa mesa aqui. Com o tempo eu vou... Não é tão simples mesmo, não. Vou botar aqui, então vou botar aqui, ó, custo. Ainda mais eu que já tenho a letra feia, imagina como é que fica. Custo, peraí. Tá aqui, mala. Segurança. E tá aqui garantia, tempo de garantia. Beleza. E aí eu vou preencher as células dessa matriz, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, peraí. Então, vamos botar aqui, sei lá, esse aqui custa 74 mil. Esse aqui custa 56 mil. Estou chutando, tá, pessoal? Esse aqui custa 62 mil. Mala. Então, essa aqui é cara, mas vamos supor que tem um malão, 900 litros. Né? Essa aqui é baratinha, mas a mala é pequenininha, 560 litros. E essa aqui tem uma mala mediana, vamos botar aí 600 litros. Né? Aí, segurança. Esse aqui tem, sei lá, 15 itens de segurança. Esse aqui tem 16 itens de segurança e esse aqui tem 12. Né? E aqui a garantia, vamos botar aqui que o mais caro tem 5 anos de garantia, esse aqui 4 anos, 4 anos. Pronto. Né? Então, temos aí, essa matriz é o que a gente chama de matriz de decisão. Tem livro que chama de matriz de avaliação, lá quando a gente fala no método elétrico, chama de matriz de performance, mas na prática é tudo a mesma coisa. Né? Matriz de avaliação, matriz de performance, matriz de decisão. Né? Então, temos aqui a nossa matriz de decisão. Então, reparem. Então, a gente, na verdade, isso tudo que a gente está fazendo faz parte de um processo de estruturação de problemas. Né? Você tem um problema na sua cabeça, sabe? Eu tenho um carro que eu já uso há 5 anos e está ficando velho.
preciso trocar de carro. É um problema, né? Qual carro comprar? E aí existe aí uma infinidade de modelos, né? Você não sabe qual carro comprar. Então, você começa a estruturar o teu processo decisório, né? Bem, então se eu preciso comprar um carro, o que que esse meu carro precisa, como que esse carro precisa me atender? Eu só tenho 90 mil para pagar. Então, nem adianta custar mais de 90 mil, porque se custar mais eu não vou conseguir comprar. A mala tem que ser grande porque eu tenho família, cachorro, etc. Para mim, segurança é fundamental. Então, reparem, um problema que estava completamente desestruturado na minha cabeça, eu estou começando a estruturar esse problema, né? Então, veja bem, eu já tenho uma situação muito mais confortável para decidir, né? Quando eu monto essa matriz ela já me ajuda muito, né? Porque eu já sei tudo que é importante e já sei quais são as alternativas que possivelmente irão me atender. Então, eu já não tenho mais aqueles 250 carros iniciais para decidir, né? Eu só tenho esses 3 aqui, e aqui estão os dados, né? Os dados relevantes para essa decisão, né? Então, o problema ele já está ganhando uma estrutura mais interessante para a gente poder decidir, tá? Bem, e aí, baseado nessa matriz, que eu tenho lá 4 critérios, eu tenho que analisar se o meu critério ele é um critério monotônico de custo ou um critério monotônico de lucro, né? O que é um critério monotônico de custo? É aquele que quanto maior o custo, pior. Então, se eu quero comprar um carro, no meu caso, eu quero comprar o carro mais barato. Então, dos 3 carros aqui, o melhor seria a EcoSport, que custa 56 mil. Né? Quanto menor, melhor. É o critério monotônico de custo. Já a mala já é um critério monotônico de lucro ou de benefício. Ou seja, para mim, né, para resolver o meu problema, quanto maior a mala, melhor é o carro. Então, o melhor carro seria o com a mala de 900 litros. Segurança seria um critério monotônico de lucro também, ou de benefício. Quanto mais itens de segurança, melhor o carro, né? E a garantia é um critério monotônico de benefício também. Quanto mais anos de garantia, melhor é o carro, né? Então, reparem. Então, bem, o critério ele pode ser não monotônico também. Pode ser monotônico de custo, monotônico de benefício ou não monotônico, né? Dependendo da situação, não é tão trivial, não é tão corriqueiro acontecer, mas pode acontecer de você ter um problema com um critério não monotônico. Por exemplo, se eu falar para você, o que é melhor? Uma temperatura tem uma sala e é melhor essa sala estar a menos 30 ou mais 100 graus Celsius? Pô, peraí. Nenhum dos dois, nem menos 30 nem mais 100. O ideal é a sala estar a 24. Então, né, nem é máximo nem é mínimo, nem é de custo nem é de lucro. Mas são problemas menos comuns, tá? Os mais comuns é você ter ou critério monotônico de custo ou de lucro. Legal. E aí, uma vez que você compreendeu isso, dependendo da natureza do problema, eu vou escolher um método, né, para mastigar esses dados, né, para processar esses dados. E aí eu tenho os métodos da escola francesa e os métodos da escola americana. Que aí também já é outro papo, né? Já é um outro capítulo aí que a gente tem que conversar. Bem, então vocês reparem o seguinte, essa que é a natureza de um problema multicritério, né? Você vê aqui o carro que tem a melhor mala, mais garantia
E não é o que tem mais itens de segurança, mas tem 15, né? Quase o máximo. Então, ele é ótimo aqui na mala, na garantia e na segurança. Mas, em compensação, ele perde no custo. Ele é muito caro. Então, ele ganha em 3 critérios, mas perde muito no critério custo, né? Já o que ganha disparado no custo, que seria a EcoSport, 56 mil, ela ganha disparado, mas em compensação a mala dela é a menor. E a garantia também é menor, né? Mas aqui a segurança dela é boa, tem 16 itens. E o TR4 está aí no meio, entre o melhor e o pior, tem uma mala mais ou menos, né? Itens de segurança ruim, né? Em comparação aos demais, e 4 anos de garantia. Então, isso que é um problema multicritério. Um problema multicritério, ele sempre envolve um conflito mental, né? Legal. Mestre, o César perguntou aqui, eu posso tratar um critério monotônico, como o professor deu o exemplo, como uma composição de 2 critérios monotônicos? Por exemplo, maior que 20 graus e menor do que 25, exemplo. Ele quer decompor o critério não monotônico em 2 critérios. Maior que 20 e menor que 25, por exemplo. Tá, você pode. Bem, veja bem. Eu posso estabelecer um intervalo, né? Vamos supor. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir escrever. Vamos supor que eu tenho aqui o custo. Eu posso estabelecer um intervalo. Eu quero que o custo ele seja menor que 90 mil e, ao mesmo tempo, eu não quero que ele custe R$2.000 o carro. Se for R$2.000, é uma lata velha. Sim. Então, eu quero que ele seja, ao mesmo tempo, maior ou igual a 50 mil. Né? Então, eu posso estabelecer aqui um range, né? Sim. E aí você deixou de ser não monotônico, né? Porque aí você consegue estabelecer uma... Não, mas veja assim, bem, ele continua sendo monotônico de custo, né? Por quê? Porque se eu tiver... Deixa eu ver aqui, vamos supor. Não, sim, eu falo no caso da temperatura, por exemplo, né? Que a gente não consegue estabelecer um máximo e um mínimo. Mas se você dividir em 2, de repente você tem uma orientação do que seria o maior e o que seria o menor, vamos dizer assim. Você estabelece mínimos relativos, vamos dizer assim. Entendi. Né? Pode ser. Eu acho que ele quis dizer isso. Foi isso, César? Foi isso mesmo que ele falou. Beleza. Entendi. Pode ser, ele pode estruturar. Né? Beleza. Então, vocês observem que a grande dificuldade na decisão, no processo decisório, é que eu tenho critérios que conflitam. Eu ganho de um lado, né? Eu ganho mala, mas perco dinheiro. Né? Então, eu ganho garantia, mas perco dinheiro. Então, se eu ganhar dinheiro, eu perco mala, eu perco garantia. Então, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E aí nós temos aí uma variedade de métodos que processam essa informação, né? E alguns métodos nós veremos aqui. Né? Vocês vão ver o método SAPEVO, que é um método... O César está dando um spoiler aqui para a gente, mestre. Ele falou, no caso, para chegar no carro ideal, é adicionado peso para indicar as variáveis de decisão mais relevantes? Ele está dando spoiler aqui. Ele está dando um spoiler, exatamente. Ele está dando um spoiler. Sim, eu posso estabelecer pesos para os critérios. Mas aí esse papo de peso, esse papo aí é outra, né? É outro papo. É outro papo, Então, mas com certeza, como é que é o nome dele que perguntou? César? É César Rabilo. Não, César, com certeza eu tenho formas, né, dependendo do método que eu for trabalhar, de apoio à decisão, eu tenho maneiras de estabelecer esses pesos. É claro que, dependendo da situação, o custo para mim vai ter um peso maior que a mala. Né?
Então, eu falo assim, pô, espera aí, eu estou apertado de grana e tal, eu aceito abrir mão. A mala, para mim, é importante, mas eu aceito abrir mão da mala em detrimento do custo. Ah, eu não abro mão da segurança. Para mim, o custo é tão importante quanto a segurança, né? Então, eu tenho mecanismos de estabelecer esses pesos. E esses pesos, a maneira que eu vou atribuir esses pesos tem a ver com o método que eu vou utilizar, né? Cada método tem uma maneira de atribuir esses pesos, né? O método HP usa lá a escala fundamental de Saat, né? O método TOR eu posso atribuir, o Fabrício Maione vai explicar como é que eu atribuo os pesos, né? Tem o método Electri, enfim, cada método tem a sua maneira. O método TOPS eu atribuo pesos, cada método tem a sua peculiaridade na hora de atribuir esse peso dos critérios, né? Bem, então, eu vou passar aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu consigo fechar aqui. Eu vou passar aqui uma apresentação rapidinho. Beleza. Eu não vou falar ela toda, eu vou só passar aqui alguns aspectos mais relevantes, aparecendo aí, numa boa. Tá? Tá aí numa boa aí, aparecendo a apresentação? Tá sim, tá show. Tá? Sim. Então, então, algumas referências, né? Nós, assim, não há muitos livros sobre multicritério, sobre a AMD, né? Apoio multicritério à decisão. Os três, assim, mais conhecidos e que eu uso mais com os meus alunos são esses três, né? Esse aqui é opa, peraí. Esse aqui é do professor Altran com o professor Simões, o professor Altran é do IBMEC e o professor Simões é da Universidade Federal Fluminense. Esse outro aqui é do professor Altran, é um livro mais antigo, mas que vocês acham fácil também na internet. E esse aqui é do professor Adiel, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Então, esses três livros, né, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto, esses três livros aí são basilares aí para começar a entender, tá? Não, isso aí é mais um blá, blá, blá. Então, aí, falar na questão da decisão, né, concentrar-se no problema certo, possibilita direcionar corretamente todo o processo. Então, tem que ter bem compreendido o contexto, qual é o problema que eu quero resolver, né? Então, ele fala aí que em sua dimensão mais básica, um processo de tomar decisão pode conceber-se como a eleição por parte de um centro decisor, que pode ser um indivíduo ou um grupo de indivíduos, da melhor alternativa entre as possíveis, né? Então, tenho N alternativas e eu tenho que escolher uma delas para resolver o meu problema, né? Bem, isso aqui eu não vou comentar, depois, se for o caso, eu falo um pouco melhor. Aí o exemplo dos carros, né? Isso aqui eu vou falar rapidinho. Isso aqui é interessante, né? Que tem esse artigo aí do George Miller, que ele fala sobre um número mágico, 7 mais ou menos 2. Então, ele defende que nós temos uma estrutura cognitiva que só Essa é muito boa. Essa é boa. Que só é capaz de decidir 7 com uma folga aí de mais ou menos 2, né? Então, se eu mandar você escolher entre 30 modelos de carro, uma montadora, o cérebro do decisor colapsa, ele não consegue, né? Então, nós só conseguimos decidir razoavelmente bem dentro desse limite de 7 mais ou menos 2. Então, tem esse artigo aí interessante, né? Já é um artigo bem antigo, né? De 1956, que fala sobre isso, né? Ver que não tem nada a ver com PO, né? Psychology Review, né? A revista de psicologia, mas a decisão é um processo totalmente psicológico, né? Totalmente cognitivo, né?
É engraçado que você fala, né? 7 maravilhas, né? Sete dias na semana, mas Vai o ter quê? 7 cores do arco-íris, 7 cores do arco-íris, 7 pecados 7 capitais, pecados capitais. 7 maravilhas do mundo, né, moderno, 7 espíritos de Deus, né? Tem lá o candelabro lá de Israel, né? 7 espíritos de Deus. Então, vê que a nossa ligação com o 7 é muito, muito forte, né? E se você for ver as montadoras, né? Chevrolet, Fiat, você vê que mais ou menos são mais ou menos 7 modelos mesmo de cada carro. Não, de 5 a 8, 9, não tem muito mais, justamente para que eles não estabeleçam uma competição entre eles, né? Sim, Então você tem mais ou menos, vê que nada é à toa, né, cara? Nada, tudo tem um porquê, né? sim. E aí a grande dificuldade da decisão é essa, ó, que cada decisão ela tem associado um ganho e uma perda. Como eu falei no exemplo do carro, né? Você ganha conforto, ganha mala, mas perde dinheiro. E aí tudo é uma questão de o quanto você está disposto a perder. O que você está Trade-off, né? disposto a... É um trade-off, exatamente. Né? Então, um exemplo aí, né, corriqueiro, né? A dificuldade que a gente tem no dia a dia de escolher um filme do Netflix, né? Eu fico lá com a minha mulher, acaba 40 minutos, acaba que eu vou dormir, a gente não vê nada. Eu fico zapeando, mudando de um para o outro, né? The Crown, não sei o quê, Versalhes, né? Acaba que a gente não vê nada, eu vou dormir. Me enche o saco. Eu tentei usar o Sapivo com a minha namorada, mas acho que não era o método, mas eu acho que eu não defini bem o que eu Não, mas tinha que quando você definir. vai ver com uma moça, então não há método que dê conta, pô. Elas são muito, muito complexos, a nossa mente não acompanha. E aí, como eu falei, né, quando você tem um critério só, você tem uma mera questão de mensuração, né? Então, eu quero um filme rápido, pequeno. Tá bom, você vai medir 10 filmes, o que for menor é o que você vai ver, né? Então, um simples problema de mensuração. Não. E aí, essa é a nossa dificuldade hoje em dia, né? A gente vive uma realidade que, mercado globalizado, competitivo, né? As decisões elas precisam ser mais rápidas, corretas e abrangentes, né? Então, se você não decidir rápido, vem outro cara e fecha o negócio antes de você. Se você não tomar uma decisão correta, uma decisão errada, falir o negócio, né? Você pode mandar a empresa para falência. Então, é uma situação bem, bem complicada que a gente vive hoje com relação a essa questão do processo decisório. E aí o nosso cérebro, né, o nosso cérebro ele consome energia, né? Mais de 50% da energia do corpo, quem consome é o cérebro. Principalmente em questões de processo decisório, né? Porque ele fica naquele esforço tentando achar uma lógica para decidir, né? Então, existe um grupo, né, de psicólogos que explicam o que eles chamam de gatilhos mentais. E aí eles explicam o seguinte, que se o nosso cérebro entender que aquela decisão que vai ser tomada é uma decisão simples, ele ativa um gatilho mental e decide rápido. É o que ele chama de fast thinking. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, eu vou trabalhar de chinelo ou de sapato. Ele decide rápido, sem gastar muita energia, né? Eu vou de carro ou de ônibus? Vou de carro. Eu vou de camisa ou de camiseta? De camisa. Então, o que o cérebro vê como uma decisão, assim, vamos dizer, mais simples, né, menos complexa, ele rapidamente ele decide para que não gaste muita energia com essa bobagem. O problema é que nessa de decidir rápido, a gente acaba cometendo alguns equívocos de avaliação, né? Então, aí nessa matéria que eu peguei, depois tem um link aí, ele fala, né, responda rápido. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca?
Aí depois, se um bastão de beisebol mais uma bola de beisebol custam juntos R$ 1,10 e o bastão custou R$ 1 a mais do que a bola, qual é o preço da bola? Então, são duas perguntas rápidas, né? Você responde e tal. Beleza. E aí ele fala, você respondeu 2 na primeira pergunta e 10 na segunda. Então, a primeira pergunta é quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca, e um bastão de beisebol e uma bola custam 1,10 e o bastão custou 1 a mais que a bola. Então ele fala, esse é o seu cérebro buscando decisões rápidas, chamadas de fast thinking, ou pensamento rápido. Ele busca atalhos para encontrar uma solução o mais depressa possível para o que você precisa. Né? Mas a questão é que a primeira pergunta, né, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Nenhum. Porque não foi Moisés que colocou, e sim Noé. Então, e a outra pergunta, né, se o bastão e a bola custam 1,10 e o bastão custa 1 a mais, então a bola custa 5 centavos. Porque se o bastão custa R$ 1 a mais, o preço deles juntos é 1,10, né? Então um é 1,05 e o outro 5 centavos. Né? Se você fizer lá, né, o bastão, sei lá, custa X, né? Se você modelar o problema, né, você monta uma equaçãozinha X mais 5 igual a 1,10. E aí você vai achar que um custa 1,05 e o outro custa 5 centavos. Né? Bem, então aí tem o coisa da matéria completa, né? Interessante. Legal. Esse aí é o fast thinking nos levando a decisões erradas. O problema é que muitas vezes nós temos uma decisão que é relativamente complexa e o nosso cérebro ativa um gatilho indicando que ela é uma decisão simples. E aí a gente toma uma decisão errada, toma uma decisão rápida e acaba cometendo um erro. Né? Então, você fala, vou comprar um apartamento. Nosso cérebro interpreta, né, entende que é uma decisão relativamente complexa. Né? Eu tenho que ver o custo, eu tenho que ver se tem feira na rua, se o lugar é violento ou não. Né? Então, como é que é a vizinhança. Então, assim, a gente automaticamente já acende um alerta, né, de que é uma decisão que precisa de um certo cuidado. Mas, às vezes, o nosso cérebro interpreta que a decisão é simples e ela não é. E aí a gente acaba cometendo uma decisão equivocada. Né? Então, parará e tal, eu falo no enfoque sistêmico, a gente já falou na primeira aula, né? Não vou voltar aqui. E aí os modelos e métodos de tomar decisão multicritério, é como eu falei lá no introdutório do carro, né? Eles possuem múltiplos critérios. Esses critérios, normalmente, eles conflitam entre si, né? Você ganha de um, acaba ganhando em um e perdendo no outro. E um outro problema é que eles apresentam diferentes unidades de medida para os critérios. Isso é um outro problema, eu nem ia falar hoje, mas vou falar rapidinho. Isso é um outro problema, né? Nosso exemplo lá do carro, eu tinha lá o custo em reais e a mala em litros, né? Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Peraí. Se a gente voltar lá para o nosso problema. Então, aqui. Está aparecendo aí? O problema? Tá? Tá sim, tá sim. Então, aí você olha a matriz de decisão, né? E aí você fica pensando, poxa, se eu olhar aqui a EcoSport, ela é barata, então ela é boa, porque custa 56 mil, e ela tem 4 anos de garantia. Aonde que o desempenho dela é melhor? No custo ou na garantia? Você não consegue saber. Né? Dentro de cada critério, intracritério, você consegue, né? No custo, sim, vejo que ela é a melhor. Mas entre não, porque a Duster é a melhor. Na segurança, a EcoSport é a melhor. Na garantia, a Duster é a melhor.
Então, se eu tiver dentro do critério, intracritério, eu consigo fazer uma comparação. Agora, se eu for comparar intercritério, eu não consigo, porque como é que eu vou comparar 56 mil reais com 4 anos de garantia? As unidades são diferentes. É aí que entra o quê? É aí que entra o processo de normalização. Normalização. Eu normalizo todo mundo, vou botar aqui, eu normalizo todo mundo para que toda a matriz fique adimensional. E aí eu consigo comparar intercritérios, né, de um critério em relação ao outro. Sim. Então, aqui, as alternativas. Então, aí está a nossa matriz de decisão, né? Então, o que eu falo, sempre que eu dou aula, né, eu parto de um exemplo concreto, como foi o do carro, para você se situar, e aí depois eu começo a generalizar, né? A gente começa a colocar as letras, as variáveis, e aí fica muito mais fácil da pessoa entender, né? Se eu começasse mostrando essa matriz, ai, meu coração, já caía duro, morria, né? Então, assim não, né? A matriz lá que eu mostrei dos carros é exatamente essa matriz aqui, né? Eu tenho critério C1, C2, CN, né? Tal, aqui as alternativas, X1, X2, XN, e aqui, né, os elementos lá da matriz. Então, essa é a matriz de decisão. Então, por exemplo, aí eu tenho uma matriz de decisão, né? Só está invertida aqui, as alternativas estão aqui nas colunas e aqui os critérios. Então, eu coloquei um exemplo para vocês verem, né? Sair um pouco do exemplo dos carros, né? Como vários problemas podem ser resolvidos com esses métodos, né? Então, eu quero decidir se eu vou implantar. Isso foi um trabalho de um aluno, um trabalho prático de uma dupla de alunos, né? Eu quero decidir se vale mais a pena eu implantar um sistema eólico ou um sistema fotovoltaico para manutenção de uma empresa, de uma indústria. E aí ele colocou lá os critérios, o custo de aquisição, área, né, que vai ser preciso, porque o lugar é pequeno, não tem muita área, né? Então, a duração para a instalação, custo de manutenção, eficiência e o tempo de retorno, o tempo de payback. Então, é um problema multicritério, vários critérios. Sim. Aí vou aplicar algum método, depois a gente vai aprender os métodos, né? Aqui na própria comunidade a gente primeiro vai falar no SAP-EVO-M e no TOR. Aí, se houver interesse, a gente, né, vai expandindo, né? Se o pessoal falar aí com o Tiago, falando nos outros métodos, né? Tem o Electro, o Prometer, o HP, enfim. Maravilha. Então, aqui ajuda a gente a decidir se vale mais, levando em consideração esses critérios, vale mais a pena implantar um sistema eólico ou um sistema fotovoltaico. E aí, como eu falei, aí você tem várias unidades diferentes, né? Eu tenho aqui, ó, reais, quilômetros quadrados, 15 anos, porcentagem aqui do custo de aquisição. Pô, como é que eu vou comparar unidades diferentes? Como é que eu vou comparar 15 anos com 16 mil reais, 734? É aí que vem o processo de normalização. Então, dependendo do método, são 4 processos de normalização. E se eu usar qualquer um deles, a matriz de decisão toda fica adimensional. Ou seja, todas as unidades desaparecem, né? Fica só número decimal, 0,4, 0,2, 0,11. Todo mundo perde as suas unidades, porque se vocês repararem, né, eu estou dividindo um elemento aqui com uma determinada unidade por ele mesmo. Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, né, AIJ dividido pelo máximo AIJ. Então, se eu pegar lá, por exemplo, peraí. E o que eu fiz aqui? Peraí. Está procurando o White? Eu estou procurando, fechei aqui, peraí. Fechei aqui meu quadro, peraí. Eu estou falando com vocês. Para compartilhar, peraí. Acho que eu achei aqui. Aqui.
Achei. Beleza. Aqui, né? Isso. Se eu pegar lá, a primeira normalização aí que ele falou, AIJ dividido pelo máximo AIJ. Se eu pegar ali o custo ali, 56 mil. Então, eu pego aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Eu vou pegar aqui, ó, 56 mil e vou dividir pelo máximo AIJ, que é o 74 mil, né? Aí corta aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Aí 56 por 74 dá... Aqui, 56 por 74 vai dar 0,756. Então, vou botar aqui. Igual a 0,756. Isso. Então, repara, né? Então, essa casinha aqui, essa célula dos 56 mil, eu vou tirar 56 mil e no lugar dela eu vou colocar 0,756. Tá? Então, só um exemplo, né? É só para ilustrar. Então, aqui é a mesma coisa, o 900. Eu vou pegar o 900, vou dividir por 900 mesmo, vai dar 1. Né? 560, eu vou dividir pelo máximo, vai ficar 560 dividido por 900. Então, aí quando eu divido, então se eu divido 560 litros, eu pego lá, ó, 560 litros, e divido por 900 litros, né? O litro foi para a vala, morreu o litro, né? Fica 56 por 90, dá quanto? 0,622. Quanto? 0,622. 0,62, 20. 2 para sempre. Tá. Dizem. Então, olha lá, então esse meu número aqui, o 560 litros, ele desaparece e no lugar dele fica o 0,622, né? Então, esse é um exemplo de normalização, uma das normalizações, né? Mas há outras. Show. Então, o processo de normalização, ele é fundamental. Por quê? Eu sempre pergunto isso quando eu dou a matéria, né, nas minhas provas. Por que eu tenho que normalizar os elementos da matriz de decisão? Eu tenho que normalizar para que eu consiga estabelecer uma comparação entre os critérios. Porque eles têm unidades diferentes, né? E, além disso, normalmente os métodos utilizam alguma função de agregação, ou soma, ou multiplica as células. Como é que eu vou somar ou multiplicar unidades diferentes? Eu não tenho como, né? Eu não tenho como somar 74 mil reais com 900 litros de mala. Mas se eu tiver normalizado os dois, eu consigo somar, né? Então, a normalização é para isso, e esses são os 4 tipos de normalização, e aí cada método vai utilizar um ou outro, né? Processo de normalização, né? Por exemplo, o TOPSIS usa o método 4 de normalização. O SAPEVO é o 2, né? O SAPEVO-M usa o 2, e por aí vai. Aí é outra conversa que a gente pode ter, né? Então foi o que eu falei. Ó, esse aí é um outro problema também. Foi um aluno capitão, fuzileiro naval, de um curso que eu dei lá no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, na Ilha do Governador, e esse foi a monografia dele. Então, ele pegou, né, quero escolher um helicóptero de combate para o Corpo de Fuzileiros Navais. E aí ele elencou os critérios, né, ó, velocidade máxima, carga, capacidade de carga, o canhão, quantidade de munição de canhão, quantidade de foguetes, mísseis e alcance do helicóptero. E aí aqui as alternativas, né? E aí preencheu aqui a matriz. E aí o que a gente vai fazer? Vai normalizar, vai ver qual é o critério monotônico de custo ou de benefício, normalizar essa matriz toda e aplicar o método que, né, for mais interessante para esse problema. Tá? E era isso. Então, a minha proposta não era falar nenhum método especificamente hoje, era só falar de maneira bem passant nessa questão o que são os métodos de tomada de decisão multicritério, né? Que tipo de problemas eles resolvem. E aí, uma vez isso compreendido, o Fabrício Maione vai falar no método TOR, e depois o Frederico vai falar no SAPEVO-M, e
Se houver demanda... Peraí, stop share. Tá tudo bem, velho? Peraí. Beleza. Então, você está me vendo aí? Sim. Na verdade, eu estou vendo a sua apresentação. Tá. Agora sim, beleza. Então, aí, se depois houver demanda, eu posso dar os outros métodos, eu ensino todos eles, o HP, o TOPSIS, né? Maravilha, com certeza. O Electri, Acho que né? foi uma excelente introdução aqui aos métodos multicritérios, né? Para quem nunca ouviu falar do assunto, né? E para o pessoal já ir se ambientando, né? Com os próximos métodos que a gente vai estar conversando aqui. Então, alguém ficou com dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode abrir agora para perguntas, né? Pode, claro. Beleza. E aí, pessoal? O César ele tinha perguntado se é preciso igualar o nível das variáveis para poder quantificar de forma igualitária, né? E ele acabou dando spoiler também de novo, né? Que chegou na normalização, né? A resposta dele era exatamente a normalização. A normalização é exatamente para isso, né? Porque o método, bem, dependendo do método que eu utilizar, né? O HP, por exemplo, tem uma função de agregação. Eu vou agregar todos os valores de cada alternativa. Para eu agregar, eu tenho que normalizar, porque como é que eu vou agregar unidades diferentes? Né? Com certeza. Então, precisa aí desse... O Marco perguntou aqui, é possível trabalhar com variáveis categóricas? O que ele chama de categóricas? Qualitativas? É o quê? Categóricas são qualitativas mesmo. Que tem as categorias, por exemplo, estado civil, solteiro, casado. Viu? É possível. É possível. Como eu falei, possível. Aí vai, assim, dependendo da característica da tua matriz de decisão, você vai ter que utilizar um método ou outro, né? Então, se você tem uma matriz toda cheia de númerozinhos bonitinhos, igual a que eu coloquei aí você pode aplicar o HP, o TOR, seja lá o método que for, o TOPSIS, né? Se você já tem um problema mais qualitativo, aí você já tem que aplicar um outro método. Então, para cada... É aquela história, né? Para cada doença, um remédio, né? Então, para cada problema, você vai ter um método que é capaz de mastigar aqueles dados. Fala. Certo. O César perguntou aqui, como se consegue definir esses pesos? Preciso de alguma série histórica para validar a matriz? Os pesos, assim, eu posso utilizar uma série histórica para estabelecer pesos, mas assim, entendo que o peso ele tem mais a ver com uma avaliação subjetiva do decisor, né? Então, se eu vou comprar um carro e aí eu tenho custo e mala, para mim o custo tem um peso, a mala outro. Para o Tiago é completamente outro, que não tem filho, né? O Tiago não tem filho, não é casado, não tem cachorro, não, né? Então, para ele, naturalmente que o custo vai ter um peso muito maior que a mala. Ele não está nem aí para a mala, ele não precisa de mala para nada. Então, assim, eu acho que o peso tem mais a ver com a avaliação do decisor, né, da pessoa que está passando por aquele problema, né, da avaliação que a pessoa vai fazer frente àquele problema. Né? Independente de ter série histórica ou não. Agora, eu posso utilizar uma série? Posso. Posso utilizar uma série, fazer uma média, sei lá. Às vezes a gente usa a opinião dos especialistas, né? Que eles já estão acostumados ali. Eu posso pegar a opinião de 10 especialistas e fazer uma média aritmética. Sim. É um assim peso. Como também dá para quantificar, né? Dá para fazer alguma previsão, por exemplo, de série temporal, sei lá, e colocar o peso, né? Ou usar um outro método multicritério também, né? Tem se eu não me engano, qual o nome dele? Ele fez a disciplina lá com a gente, ele usou 2 métodos, né? Um para gerar o peso e depois ele usou, né? Sim, Acho que ele usou o Sapevo para gerar o... Não. Sim, é isso mesmo. É o Sapevo para gerar o peso, aí gera o peso no Sapevo e joga aqueles pesos no outro método, ou no TOR, joga o peso no outro método, ou no TOPSIS, seja lá o que for. Isso. Aquele método que o nosso grupo de pesquisa trabalha também, o HP TOPSIS 2N, é precisamente para isso também. Depois a gente pode até fazer uma live dele, que ele gera o peso
o método HP, a partir da escala fundamental de Saat, né? E ele pega aquele peso do método HP e joga dentro do método Topsis. Porque o método Topsis puro é o seguinte, o cara ele tem que te chutar o peso. Então, ele fala o seguinte, eu tenho três critérios, os pesos são 50, 30 e 20. 50% de importância, 30 e 20. Pô, mas isso é uma parada assim meio louca, né? De onde esse cara tirou esse número da cabeça dele, né? Mas é o método Topsis. O método Topsis, ele te exige um peso para ele rodar, né? Só que aí, se eu não estou seguro na elicitação desse peso, eu utilizo o método HP para gerar o peso, e a partir do peso gerado lá no método HP, eu alimento o método Topsis com esses pesos, né? Então, a gente desenvolveu lá o método Topsis 2N exatamente para isso, para gerar os pesos necessários ao método Topsis. Legal. Gerar peso não é fácil, né? É difícil. Difícil. Peso é um negócio complicado, trabalhar com peso. E o César falou que como você não tem o conceito de ordem, então você não tem o conceito de custo ou lucro. Como você trata a codificação das variáveis qualitativas? Faz sentido variáveis dummy nesse exemplo? Aí, quando spoiler também, né? Quando a gente for falar lá no método SAPEVO-M, né? Vocês vão ver um exemplo que a gente vai trabalhar. Se o Frederico não falar, eu vou falar, eu vou dar essa aula. Mas vamos ver, ele deve dar, a aula dele é muito boa. E aí ele vai explicar como é que você trabalha com essas variáveis qualitativas, né? Então, o carro é bonito ou não é, né? Esse carro é bonito, esse carro é feio. E aí tem e aí o que a gente faz a gente trabalha com a comparação paritária, né? Esse carro, como você viu lá na disciplina que nós demos no time, né? Esse carro A em relação ao carro B é mais bonito, né? É bonito. O B em relação ao C é feio. E por aí vai. E a gente processa ali dentro de um... O SAPEVO-M ele usa a escala de Likert, né? Aí ele bota lá 0, menos 1, pode ser de 5 pontos, de 7, isso é indiferente. Pode ser ali. Entendeu? Pode ser. Beleza? Como isso difere de usar programação linear para otimizar um valor em relação a uma série de variáveis? Como isso o que, por exemplo? Eu não entendi. Você entendeu, mestre? Não, eu entendi o que ele quis dizer. É o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o whiteboard de novo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Como é que eu crio um novo aqui? Como é que cria o quê? Desculpa. Como é que eu coloco uma tela nova aqui? Whiteboard. Se eu lembro. New, não tem nada new aqui? Deve ser new. Deve ser new, sim, com certeza. Mas não tem. Não foi, não? Clear, aqui, achei. Aí, foi. Olha só. Quando ele fala em programação linear, você tem a seguinte situação, né? Por exemplo, se eu estiver falando no R2, né? No R2. Tá. Então você tem aqui né? Sei lá, X1 e aqui X2. Né? E aí eu tenho lá restrições. Cada restrição vai gerar uma reta, né? Então, a restrição lá, sei lá, 2x1 mais 3x2 maior ou igual a 10. E por aí vai. Né? 3x1 menos 2x2 maior ou igual a 18. E por aí vai. Certo. Né? Então, aqui, restrição 1, restrição 2, e por aí vai. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, cada restrição, ela te dá uma reta, né? Então, tu vai ter aqui, uma reta aqui, né? Espera aí, minha caneta não está ajudando. Tá.
Tá aqui, outra reta aqui. Tá. Reta que não está reta, mas faz... Tudo bem, tudo bem. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Então, aqui, sei lá, outra reta aqui, né? Outra reta aqui, outra aqui. Tá. Tá. E aí gera isso aqui que a gente chama de plano, né? De soluções viáveis. Ah. Né? Esse aqui é o nosso polígono de soluções viáveis. E aí eu tenho um objetivo lá, né, minha FO. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, vou ter aqui o seu objetivo, né, Z, e também... Caramba, isso aí está sendo um déjà vu absurdo lá do meu curso lá da ENSE, lá de pesquisa operacional. Como é que é? Então, tem aqui a minha reta Z, ó. Tem aqui minha reta Z. Então, se ela é de utilização, eu vou afastar essa reta até ver o último ponto do polígono de soluções viáveis, que vai ser esse aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto ótimo. Então, eu tenho ali, sei lá, por exemplo, aqui 12 e aqui, sei lá, 20. Então, é o par ordenado 12 e 20. Repara, não está escrevendo aqui, peraí. 12 e 20. Então, repara, essa solução ótima, ela é ótima para mim, ela é ótima para você, ótima para o César. Aí vai ter um ótimo absoluto, né? Naquele ótimo esquema absoluto. Não tem, só tem relativo, né? É ótimo aqui, é ótimo na China, né? Em qualquer lugar, esse problema, o ponto ótimo dele é esse. Já esses problemas multicritério que eu apresentei, ele não tem ótimo, ele não segue o paradigma da otimalidade. Porque cada pessoa tem uma avaliação subjetiva dos critérios que são importantes para ela. Sim. Então, não é o caso da programação linear. Tem ótimos relativos dependendo de cada ótica que você olha o problema. Né? Exatamente. Exatamente essa é a ideia. Dependendo da ótica, você vai ter a alternativa que melhor atende aquele problema. Show de bola. É um ótimo relativo, vamos dizer assim, né? Entendeu? Maravilha. Então, foi um show de conhecimento aí. Muito obrigado mais uma vez, professor. Nada, eu que agradeço. Agradecimento especial também ao professor Fabrício Maione aí, que vai falar de Tor com a gente, né? Isso, valeu, Thiago. Legal, Tamo show de bola. Valeu. Então é isso. Pode falar. Eu vou escrever aqui rapidinho. Se vocês ler um pouco mais sobre o assunto, né? Ver alguns artigos publicados pelo grupo, existe um site... O LabLego, né? É o LabLego. Eu vou escrever aqui. Legal. LabLego. Eu vou mandar o link. Deixa eu ver aqui. lablego.org. LabLego. Lego é de Laboratório de Estudo de Governança, Gestão e Otimização. E aí lá tem vários artigos, várias ferramentas, tem lá explicando o método SAPEVO-M, o método TOR, tem vários artigos publicados pelo grupo de pesquisa nosso lá, eu, o professor Fabrício Maione, do Cefet, o professor Simões, lá da Universidade Federal Fluminense. Enfim, tem vários trabalhos que vocês... Deixa eu ver se eu consigo... Aí, ó, mandei o link. Mandou o link? Mandei. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha... Deixa eu ver aqui, stop share. Depois vocês deem uma olhadinha lá no site do laboratório, que aí tem explicando todos esses métodos que eu estou falando, estão disponíveis lá. É bem legal o site. E também tem as ferramentas que são desenvolvidas, né, até pelos próprios alunos lá dos cursos do IME, que o Fabrício Maione desenvolveu, né, junto com o Fred, não foi? O SAPEVO Web, né? É uma plataforma amigável para você estar usando o SAPEVO também, que a gente vai comentar, né, na próxima aula, né?
Beleza. Espera aí, rapidinho. Tá bom. Bem, é que desconectou ali. Bom, então, assim, nós teremos outras oportunidades, né? Para quem se interessar no assunto, é o que eu falei. O mais importante é que nós mantenhamos a nossa cabeça aberta, né? Pesquisador, o cara que trabalha com análise de dados, né? Eu sempre falo, esses métodos, eles são interessantes para pegar o dado, né? Está lá na cabeça da pessoa. A pessoa que vai decidir, ela sabe o que é mais importante para ela. Né? Se é o custo ou se é a mala. Eu tenho que ter uma maneira de ir lá e pegar aquele dado e processar aquilo de alguma maneira. Né? Então, faz parte da análise de dados também. Né? Com certeza, e é super difícil, né? Porque depende da gente, né? Nós somos seres complexos, né? Tomamos decisões de forma não simplória, né? Não é linear, né? É exatamente. Linear. Então, faz todo sentido você tentar quantificar o que é subjetivo, né? Exatamente, é tentar estruturar, né, o que é subjetivo. Tentar estruturar estruturar. Né? Então, o que eu falo, é o mais importante, um conselho, né, que eu daria para o grupo, né, para quem está assistindo, é manter sua mente aberta para utilizar qualquer método. Pode ser a simulação de Monte Carlo, pode ser a programação. Programação linear é muito legal, adoro programação linear, já orientei vários trabalhos, programação inteira, né? Estatística também. Então, enfim, né, eu vou utilizar aquele método que for necessário para resolver o meu problema. Né? Então, daí a importância de você... Já estou acessando, parabéns, sou da área de TI e aprendi bastante hoje. Maravilha. Obrigado. Isso aí. Legal, então a gente atingiu o nosso objetivo aqui, César. Legal. Bom, então é isso aí, pessoal. Quem não conhece também a comunidade de estatística, eu vou deixar aqui o link para vocês. Não sei se todo mundo conhece. Quiser conhecer também. A gente vai estar abrindo uma turma aí dia 10 agora, de fevereiro. Aí quem quiser conhecer, fica à vontade. Então, agradeço aí a presença de todos, valeu. Obrigado aí, mestre. Fabrício também. Eu que agradeço. Obrigado demais. Então, até a próxima, né? Até a próxima. Show de bola. Até mais. Valeu, um abração. Valeu, comandante. Falou. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.